Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 25 de janeiro. Ministro Ricardo Lewandowski nega pedido de redução de pena do policial militar reformado Misael Bispo, condenado pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima no interior de São Paulo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Após determinação da Justiça, a Prefeitura de Manaus divulga a lista de vacinados contra a Covid-19. Ministro Marco Aurélio mantém prisão preventiva de empresário acusado de fraudes tributárias de mais de R$1 bilhão. Tragédia de Brumadinho completa 2 anos com mais de 5.000 ações judiciais em tramitação. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus em que a defesa do policial militar reformado Misael Bispo, condenado pelo homicídio da advogada Mércia Nakashima em 2010, buscava a redução da pena. As informações com a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. No STF, a defesa questionava uma decisão monocrática de um ministro do STJ. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a ausência da análise dessa decisão por um colegiado impede o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo. Mércia e Misael eram namorados e sócios. Ela terminou o relacionamento, ele, inconformado, atirou nela e jogou o corpo em um carro dentro de uma represa. Em 2013, ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. Atualmente, ele cumpre a pena em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. William. Obrigado, Marta. E o ministro Marco Aurélio manteve a prisão preventiva do empresário Fagner dos Santos Araújo. Ele é acusado de liderar organização criminosa que pode ter causado prejuízo de mais de R$1 bilhão por meio de fraudes contra a Receita Federal. Araújo foi preso em outubro de 2019 durante a Operação Saldo Negativo da Polícia Federal, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em Santa Catarina. Em março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, a prisão foi convertida em domiciliar. No habeas corpus apresentado ao STF contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do empresário apontava excesso de prazo e alegava que o decreto prisional estaria fundamentado na gravidade abstrata do crime. Ao indeferir o pedido, o ministro Marco Aurélio não constatou constrangimento ilegal que justificasse a concessão da liminar. E agora a gente fala da pandemia da Covid-19. Após determinação da Justiça Federal no Amazonas, a Prefeitura de Manaus divulgou lista de pessoas vacinadas contra a doença. De acordo com a ordem judicial, a Secretaria de Saúde do município deve informar diariamente os dados de todos que foram vacinados, detalhando informações que comprovem que essas pessoas pertencem ao grupo prioritário. Hoje começaram a valer as novas restrições de comércio e circulação de pessoas no Amazonas. As novas restrições anunciadas pelo governador atendem à determinação da Procuradoria-Geral da República. O objetivo é conter o avanço da doença. O coronavírus já matou mais de 7.000 pessoas só no Amazonas. O governador nega que haja lockdown, mas o decreto limita a circulação de pessoas. Pode sair para ir ao supermercado, pode sair para ir à farmácia. No caso de urgência, de emergência, ele pode sair. Não há o menor problema com relação a isso, mas ele só pode sair se houver essas condições. Isso não significa cessear o direito de ir e vir. O cidadão pode sim sair da sua casa, mas ele só pode sair se houver extrema necessidade. O Ministério Público do Amazonas também recomendou que o governo do estado desautorize o retorno das aulas presenciais na rede particular até que todos os profissionais de educação sejam vacinados. Nesse fim de semana, Manaus retomou a vacinação que estava suspensa desde quinta-feira após denúncias de pessoas furando fila. A Justiça Federal do Amazonas proibiu a segunda dose para quem recebeu o imunizante de forma irregular. E a Secretaria de Saúde do município terá de divulgar diariamente a lista de quem recebe a proteção. Também nesse fim de semana, o Amazonas recebeu o primeiro lote da vacina AstraZeneca de Oxford. O lote do imunizante foi produzido na Índia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhou a entrega e vai permanecer em Manaus por tempo indeterminado, até que a crise sanitária na cidade esteja sob controle.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido de abertura de inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal para apurar a conduta de Eduardo Pazuello no enfrentamento à pandemia no Amazonas. A solicitação atende à representação de partidos políticos que argumentam omissão do ministro da Saúde e seus assessores. No pedido, Augusto Aras destaca que a equipe do Ministério foi alertada sobre o desabastecimento de oxigênio em Manaus com 6 dias de antecedência e, mesmo assim, não entregou o produto a tempo de salvar vidas. O procurador-geral alega ainda que, na contramão do que diz a ciência, o Ministério da Saúde priorizou a distribuição de hidroxicloroquina em Manaus, medicamento que não tem eficácia comprovada no tratamento contra o coronavírus. Em Goiás, a Justiça afastou o secretário de Saúde do município de Pires do Rio, a 140 quilômetros de Goiânia. Assis Silva Filho furou fila e vacinou a mulher dele contra a Covid-19, mesmo sem ela fazer parte do grupo prioritário para imunização. O afastamento do cargo é por 60 dias. Durante esse tempo, será investigada a acusação de que Assis Silva Filho beneficiou a própria mulher. Ele teria justificado o ato nas redes sociais, dizendo que o fez para preservar a vida e a saúde da mulher da vida dele. Na sexta-feira passada, Assis Silva Filho divulgou um vídeo em que diz que cometeu o crime porque sua esposa o acompanha em todas as unidades de saúde e praticamente se tornou uma voluntária na prestação de auxílio junto a ele. Peço desculpas a Deus e peço a Ele, imploro a Ele, que Ele aceite as minhas escusas. E foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, a Prefeitura de Pires do Rio havia estabelecido que seriam vacinados inicialmente apenas profissionais da saúde, pessoas idosas, residentes em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos com deficiência, moradores em residências inclusivas e a população indígena. Ainda de acordo com o MP, a atitude de Assis Silva Filho se configura como abuso de autoridade e prevaricação, uma vez que o secretário confessou que se utilizou do cargo movido por sentimentos pessoais. Também foi instaurado o procedimento para apurar possível prática de ato de improbidade administrativa. Em Sergipe, Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho recomendam medidas para assegurar transparência na vacinação contra a Covid-19. O estado de Sergipe recebeu até agora 48.260 doses de vacinas contra a Covid-19. Metade do total recebido já foi distribuído aos municípios, sendo que nessa primeira fase, 23.272 pessoas deverão ser imunizadas. A recomendação destinada a todas as cidades sergipanas pede para que seja divulgada a quantidade de doses de vacinas distribuída e também a lista com o nome de todas as pessoas imunizadas. O objetivo é evitar fraudes e o desrespeito ao Plano Nacional de Imunização. As autoridades têm um prazo de 24 horas para responder sobre o acatamento ou não da recomendação. A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal, que acompanha as medidas de combate à Covid-19, quer intensificar a fiscalização do uso de máscaras de proteção facial nas ruas. Os moradores encaminharam o ofício à direção das polícias militar e civil para a atuação policial no monitoramento. O ofício enviado às polícias civil e militar tem como base uma consulta da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão sobre o descumprimento pela população do Distrito Federal das medidas administrativas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. O Ministério Público entendeu que a resistência no uso de máscaras de proteção configura, em tese, crime previsto no Código Penal. Os artigos 268 e 330 do Código Penal prevêem a detenção de 1 mês a 1 ano e multa, com aumento de pena, se a pessoa que for pega sem a máscara for um funcionário da saúde pública ou exercer a função de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Também existe a previsão do crime de desobediência a uma ordem de um policial. E isso pode resultar numa detenção de 15 dias até 6 meses. Tá, o ofício encaminhado às polícias do Distrito Federal partiu dos procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não de moradores, como eu havia dito. Uma enfermeira do Tribunal Superior Eleitoral foi uma das primeiras pessoas a receber a vacina contra a Covid-19 no Distrito Federal. A profissional de saúde também atua na linha de frente do combate à pandemia e falou sobre a emoção deste momento e a esperança para o futuro. Esta foto foi tirada no dia 19 de janeiro de 2020, um dia que esta enfermeira nunca mais vai esquecer. Ludmila Castro foi uma das primeiras profissionais de saúde vacinadas no Distrito Federal. Além de trabalhar no pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia, onde a vacinação dos profissionais aconteceu, Ludmila também é servidora do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, a primeira servidora do TSE a receber a vacina. A gente soube que a Anvisa tinha autorizado, a administração das vacinas já, que os profissionais de saúde seriam o primeiro grupo. Então, no dia seguinte, as vacinas foram distribuídas para os estados e assim que chegou em Brasília, a Secretaria de Saúde já distribuiu para as regionais, né? Então, coincidiu que no dia que chegou no hospital que eu trabalho, aí eu estava de plantão, então assim, foi bem emocionante, assim, fiquei surpresa por ter sido tão rápido, né? Surpresa e emocionada. Depois de vários momentos de tensão em diversos plantões contra a Covid, o início do período de vacinação trouxe alegria e esperança. Fiquei assim, muito emocionada e feliz por estar iniciando esse processo, né, assim, de ser vacinada, representando muitos colegas também que estão atuando, né, no combate ao coronavírus e assim uma esperança para a população também. Então, assim, foi muito emocionante, assim, fiquei bem feliz. E sabe a foto do momento da vacinação? Com certeza vai parar em alguma moldura, porque a Ludmila vai guardar num lugar especial. Sim, eu vou guardar com muito carinho, com certeza vai ser a memória, assim, de um período, né, que foi muito difícil, foi muito triste, porque foram muitas mortes, assim, mas teve os períodos, assim, de alegria quando os pacientes são curados, também recebem alta, né? Então, com certeza, assim, vai ser um momento que eu acho que vai ficar na memória de todos nós, né? E veja a seguir, Justiça de São Paulo condena homem por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-namorada. Voltamos já. A própria Constituição Federal de 1988 estabelece mecanismos apropriados para sua proteção. E um desses mecanismos é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação aplicada como forma de provocação do Poder Judiciário para que estabeleça a necessidade reconhecida de que a omissão seja suprimida. Em São Paulo, um homem foi condenado por extorsão após ele ameaçar publicar fotos íntimas da ex-namorada e do atual companheiro dela em troca de R$1.000. O réu não recebeu dinheiro e, mesmo assim, o entendimento aplicado na sentença foi o de que basta a intenção de obter vantagens econômicas indevidas para configurar o crime. No acórdão da primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores destacaram que não houve dúvidas de que o acusado criou um perfil no Instagram e passou a enviar mensagens com ameaças ao atual companheiro da ex-namorada do réu. O homem dizia que tinha fotografias do casal sem roupa em situações sexuais e constrangedoras e, para não divulgar o material, o criminoso exigiu o pagamento de R$1.000. Os magistrados destacaram ainda que sempre que interrogado, o réu negou ter feito a ameaça. Mas durante a busca pelo registro que o computador deixa na internet, policiais chegaram até o endereço da casa do réu e o nome dele. Inconformado com a condenação em primeira instância, o homem recorreu alegando falta de provas e que, pelo fato dele não ter recebido dinheiro da vítima, não estava configurada a extorsão, e sim a tentativa de cometer o crime.
No entanto, ele foi condenado a 4 anos de reclusão em regime aberto. O entendimento aplicado foi a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, de que basta a intenção de obter a indevida vantagem econômica para configurar o crime de extorsão. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho validou um depósito realizado por via inadequada. O colegiado entendeu que, apesar do equívoco na forma de pagamento, a finalidade processual foi cumprida. O caso envolve o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, de Jaú. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, havia negado a ação rescisória apresentada pelo sindicato. O TRT entendeu que o depósito prévio, correspondente a 20% do valor da causa, não havia sido comprovado. O pagamento é requisito previsto no artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após a petição ser negada, a entidade sindical recorreu ao próprio TRT. Argumentou que havia feito o depósito por meio da guia de recolhimento da União, com a identificação do processo e o repasse da quantia ao juízo. Mas o regional manteve a extinção. O TRT observou que deveria ter sido utilizada a guia de depósito judicial, conforme o artigo 1º da Instrução Normativa 31 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o relator do recurso do sindicato na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Dezena da Silva, observou que a finalidade foi atingida. Por unanimidade, a SDI 2 seguiu o voto do relator. Dessa forma, o indeferimento da petição inicial foi afastado e o colegiado determinou o retorno dos autos ao TRT para regular o prosseguimento da ação. A Justiça Eleitoral disponibiliza atendimento remoto para quem precisa solicitar a primeira via do título de eleitor. Saiba mais na reportagem de Guilherme Glória. Quem já fez ou vai fazer 18 anos em 2021 tem uma missão a cumprir: o alistamento eleitoral. O título de eleitor é permitido a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18. Um documento que é extremamente importante a quem acredite que o título só é necessário em ano de eleição. Mas não é bem assim. Alguns pensam, né? Eu posso deixar para me alistar no ano que vem, quando eu vou ter 19, vou ter 22, porque para votar ele realmente só vai precisar ter título ano que vem. Só que como ele já tem 18 anos, existem várias necessidades da vida civil que vão demandar dele o alistamento eleitoral. Se ele tiver que tirar um passaporte, se ele quiser se inscrever no vestibular, se ele foi aprovado no vestibular e precisa se inscrever na universidade, ele tem 18 anos, ele já precisa apresentar o título eleitoral. Talvez você esteja pensando, ok, mas como é que eu vou fazer o alistamento se no cartório eleitoral da minha cidade o atendimento presencial está suspenso? Mas calma, porque muitas vezes a resposta pode estar na palma da sua mão. Por celular, tablet ou computador, os atendimentos nos cartórios eleitorais estão mantidos. Desde dia 9 de dezembro de 2020, foi reaberto o cadastro eleitoral. Nós continuamos fazendo o trabalho interno do cartório sem atendimento presencial ao eleitor, mas qualquer requerimento para alistamento, para transferência, para revisão de dados, dentro do local de votação, correção de nome, pode ser protocolado pela internet. Basta acessar a ferramenta Título Net, disponível no site do TSE, que é o seguinte, tse.jus.br. O Título Net também fica disponível no site do TRE do seu estado. O processo para tirar o título de eleitor é simples. Ao iniciar o requerimento no campo Título de Eleitor, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho e preencher os campos com os dados necessários: nome completo, data de nascimento, nome do pai e da mãe e, além disso, precisa tirar uma foto, segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto. Quando os dados forem analisados, o eleitor receberá na própria plataforma as informações do número do título, seção e local em que irá votar. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e o jurista Telson Luiz Cavalcante Ferreira receberam a medalha de alta distinção da Justiça Eleitoral, desembargador Flodoaldo Lima da Silveira.
O ministro Tarcísio foi homenageado pela atuação à frente da Justiça Eleitoral e pela contribuição no aperfeiçoamento do direito eleitoral brasileiro. A homenagem foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A cerimônia aconteceu uma sessão híbrida em razão das medidas preventivas por causa do coronavírus. A segunda turma recursal da Justiça Gaúcha condenou o Estado do Rio Grande do Sul a pagar indenização para morador que teve a casa inundada em transbordamento do Arroio Feijó, no município de Alvorada. O Arroio Feijó é um riacho que divide os municípios gaúchos de Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Sua nascente é em Viamão e segue uma extensão de 15 quilômetros até desaguar no rio Gravataí. Historicamente, foi de extrema importância para Alvorada. Era dele que os moradores mais antigos da cidade retiravam água para o consumo. Mas acontece que os alagamentos têm causado transtornos aos ribeirinhos, que recorreram à justiça. Os autores da ação ingressaram com pedido de indenização por danos morais e materiais contra o Estado. Eles alegaram que o arroio transbordou devido ao acúmulo de lixo e à ausência de serviços públicos para conter as enchentes no local. Os alagamentos repetidos, por óbvio, ferem a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas têm sua casa invadida, não pela simples água da chuva, mas por esgoto, por lixo, por animais peçonhentos que trazem doenças e geram um risco à saúde pública, além da perda dos seus bens móveis e do desalojamento. Ao considerar que as provas comprovam o incidente, o relator do processo, juiz de direito Daniel Henrique Damer, condenou o Estado ao pagamento por danos morais. Já o pedido de indenização por danos materiais foi negado pela falta de comprovação dos gastos solicitada no processo. Salienta-se que a ação foi julgada improcedente em primeiro grau e que houve o recurso às turmas recursais da Fazenda Pública, sendo acolhido em parte o recurso para deferimento de indenização por danos morais aos autores, sendo fixada a indenização em R$ 8.000 a cada um deles. Destaca-se que as águas públicas pertencem aos Estados Federados, conforme disposição expressa da Constituição Federal, sendo decorrência o dever dos Estados em manter estes recursos hídricos. Na decisão, o relator levou em conta que a omissão do poder público, a falta de fiscalização e limpeza do arroio, além do serviço deficitário de manutenção, agravaram a situação e provocaram a inundação. Nesta segunda-feira, a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 2 anos. O rompimento da barragem da Vale matou quase 300 pessoas e deixou prejuízos ambientais sem precedentes. E até hoje, a questão envolvendo as indenizações não foi resolvida. – 25 de janeiro de 2019. Era 12h e 28 minutos quando a barragem se rompeu em Brumadinho e 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério arrastaram tudo o que havia pela frente. 270 pessoas perderam a vida. 11 corpos nunca foram encontrados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tentou fazer uma conciliação entre autoridades e a mineradora Vale, mas a intenção de fechar um acordo antes da tragédia completar 2 anos não teve sucesso. O governo de Minas, o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam pedido uma indenização de 40 bilhões de reais. A Vale ofereceu 29 bilhões. A mineradora alega já ter pago 8.700 indenizações e destinado mais de 10 bilhões de reais para a reparação dos danos. Agora, o caso pode voltar à primeira instância da Justiça. Na última semana, em ato de preparação para a retomada da disputa judicial, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, designou 18 promotores e 4 procuradores para atuarem nos processos abertos. Eles esperam que a Vale apresente uma nova proposta até a próxima sexta-feira. Tais ocorrências criminosas, como as de Mariana e de Brumadinho, demandam ações firmes e contínuas para combate de abusos e desvios. E também é a compreensão de que após 2 anos, com um número total de 5.246 ações judiciais em tramitação,
Conforme levantamento do Observatório Nacional do CNJ e do CNMP, faz-se absolutamente necessária a priorização do julgamento de tais processos, para que sejam efetivadas as devidas compensações e também para que seja realizada a justiça. E hoje temos pauta do dia com Flávia Metzger, que já está aqui com a gente. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, William? Boa noite. Qual é o assunto que está forte na internet hoje? Olha só, hoje eu tenho certeza que é um assunto que você vai gostar. Quer saber? Futebol. Não, porque meu time perdeu o final de semana. Mas não vamos falar do seu time, não. Vamos pegar o lado jurídico da coisa, por favor? Vamos pegar o lado jurídico. A notícia mais buscada hoje foi a rescisão do contrato entre o Filipão e o Cruzeiro. Nós vamos aproveitar isso para poder falar um pouquinho sobre direitos e deveres aí dessa turma. Espero você depois do intervalo. Até amanhã. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar. O quadro Pauta do Dia está de volta e aqui a gente aborda os temas mais buscados na internet, de acordo com o Google Trends. Quem nos acompanha aqui já sabe que é aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido pesquisado. E o fim de semana já passou, mas o futebol ainda está em alta nessa segunda-feira. Entre os temas mais buscados no Google hoje está a notícia de que o Cruzeiro rescindiu o contrato com o técnico Luiz Felipe Scolari, antes mesmo do final dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você acompanha, foram mais de 200 mil pesquisas sobre o tema. O contrato era válido até o final de 2022, mas foi encerrado em comum acordo entre o clube e o técnico Felipão, em meio a problemas com salários atrasados e incertezas quanto à montagem do time para esse ano. E você vai ver também nessa outra tela aqui, olha, que como era de se esperar, o maior interesse veio de Minas Gerais. Mas acho que tem muito cruzeirense espalhado por aí também, porque o tema foi pesquisado no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco. E a partir dessa notícia da saída do Filipão, nós vamos falar sobre como funcionam os contratos e quais são os direitos e deveres dos envolvidos aí no esporte, que movimenta tanto as redes sociais quanto cifras milionárias. Eu converso agora com Maria Pessoa, que é advogada de Direito Desportivo, e também com Gustavo Delbin, mestre em Direito Desportivo. Vamos esperar que eles virem na tela. Bom, nós estamos com algum probleminha aqui, a gente vai ao intervalo e já volta. Os olhos, deixa o pensamento me levar até você. Essa semana no Refrão a gente tem rock rural, tem o som do Pantanal. Eu converso com o filho de violeiro e é ele quem convida você para assistir ao Refrão. Aqui é o Gabriel Sater, quero convidar todos vocês para assistir esse programa tão especial e claro, né? A vida é viver no presente. Eu e o Gabriel te esperamos domingo, 9h30 da noite. Tem som do Pantanal. Vai perder? Até lá. Tchau. Pois a vida é igual a estrada, complicada e sem parada que faça descansar. Muitos pais são bastante criativos na hora de escolher o nome dos filhos, né? Mas e se esse nome é constrangedor? O cartório pode recusar o registro? Tem lei para isso? Tem sim. Os cartórios não são obrigados a registrar nomes vexatórios. E se os pais ainda insistirem, o oficial pode submeter o caso por escrito para a decisão do juiz competente. Confira este e outros programas nas redes sociais da TV Justiça. Olá! Você sabia que a Livraria do Supremo Tribunal Federal oferece gratuitamente o download de suas obras? O acesso é imediato pelo portal stf.jus.br. Basta clicar na aba superior Publicações, em seguida Livraria do Supremo. Lá você vai encontrar publicações editoriais, coletâneas de jurisprudência, súmulas, bibliografias temáticas, boletins de jurisprudência internacional, entre outros. Agora é só fazer o download em PDF.
Para ter acesso à versão impressa, é só clicar em Minhas Compras e adicionar ao carrinho as obras que você quer adquirir. O preço cobre apenas os custos de impressão. O envio é para qualquer lugar do Brasil. Basta calcular o frete antes de fechar o pedido. Dúvidas ou sugestões? Ligue para a Central do Cidadão, 61 3217 4465. Fique ligado na TV Justiça para ver outros episódios de STF Cidadão. Estamos de volta e a internet é assim. Como a gente está ao vivo, às vezes acontecem alguns problemas com a conexão. Mas agora sim, eu converso com Maria Pessoa, advogada de Direito Desportivo, e com Gustavo Delbin, que é mestre em Direito Desportivo. Boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Gustavo, eu começo com o senhor. A saída do Filipão não era muita novidade, já era ensaiada. Mas o que acontece quando um contrato desse porte é rescindido? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à doutora Maria Pessoa, que está aqui com a gente também. Boa noite. Para tratar do assunto. Na verdade, o ensaiada, não sei se é o termo, né? Era um contrato válido entre duas partes, um clube e um treinador. Pelo que a gente leu na internet, eu não tenho conhecimento exato sobre o contrato em si, mas o que a gente leu na internet é que existia uma vontade das duas partes de rescindirem o contrato. Tanto é que partiu do Filipão o pedido de desligamento, mas o Cruzeiro aceitou e a multa, até onde me consta, não será cobrada de parte a parte, né? Então, eles fizeram uma rescisão bilateral de uma forma amigável, até onde eu conheço do caso. E é comum essa questão desse acordo aí para poder rescindir um contrato de forma amigável, doutor Gustavo? Depende muito das partes, né? Porque neste caso específico, e a gente trazendo para o futebol, porque o contrato no direito desportivo é igual ao contrato do direito comum. Então, a gente tem que cumprir, né? E se você não cumpre, tem uma multa, alguma penalidade por aquele descumprimento. Neste caso específico, as duas partes estavam em desacordo com relação ao procedimento interno do Cruzeiro, que a gente sabe que alguma situação do Felipão com a gestão do Cruzeiro não andava bem, então por isso ele decidiu pedir a rescisão do contrato. O Cruzeiro aceitou essa rescisão e até onde nós temos a informação, não existe cobrança de multa de parte a parte, portanto fizeram de forma amigável. Cada um dos contratos é feito de uma forma. Esses contratos, embora eles tenham um padrão a seguir, cada vez que você faz um contrato, a doutora Maria, faz um contrato com alguém, um contrato mesmo que seja de compra de um imóvel, de compra de um automóvel, um contrato de venda, um contrato de prestação de serviço, este contrato é feito pelas partes. As partes vão reger e vão fazer com que esse contrato tenha o seu fim e o seu andamento de acordo com a vontade delas. Então, doutora Maria, vamos falar um pouquinho mais sobre esses contratos aqui. Geralmente, como é que eles funcionam? O que tanto a equipe técnica, quanto jogadores, quanto clubes têm que se atentar aí no contrato? Boa noite, querida. Não estou aparecendo? Está aparecendo a imagem, agora está boa. Na verdade, é o contrato com o clube, o contrato do jogador com o clube. Tem como você repetir a pergunta, que eu não entendi bem? Como é que funcionam geralmente esses contratos, doutora Maria? Eles têm um padrão que é seguido geralmente, ou cada um coloca as suas cláusulas específicas, varia de esporte para esporte, por exemplo? Então, querida, é o seguinte, os contratos de futebol, eles são de uma forma mais ou menos específica. Ele tem uma diferença dos contratos de trabalhos normais, regidos pela CLT, por causa das nuances, né? As cláusulas de seguro de vida, seguro de acidente, seguro viagem. Também tem a questão do trabalho noturno, do trabalho no domingo, que não seja hora extra, né? Adicional noturno. Imagina um time do Brasil e vai jogar no Japão. Como que ele vai pedir adicional noturno, sendo que lá o fuso horário é totalmente diferente do Brasil, né? Então, tem essas nuances do contrato de trabalho entre jogador e clube e tem essas cláusulas todas. No caso de rescisão pelo clube, antes do término do contrato, tem as multas. No caso do jogador também, quando ele pretende rescindir o contrato, também tem a multa que ele deve pagar. Então, são contratos, como o doutor Gustavo falou, são contratos regidos entre as partes.
E nada impede que no curso desse contrato eles resolvam modificar esse contrato, né, doutor Gustavo? Pois é, o que acontece se eles precisarem modificar o contrato, doutor Gustavo? Isso é possível facilmente? É possível, sim. Eu trabalho atualmente na Federação Paulista de Futebol e sou responsável pelo registro dos contratos. Então, trazendo já para o futebol, não falando dos outros esportes, mas trazendo especificamente para o futebol, esses contratos podem ser alterados, eles têm um padrão a seguir, né? O padrão que é dado pela CBF, que é dado pela FIFA. Então, todos eles estão inseridos dentro de um sistema, que é o TMS, para que isso funcione igualmente no mundo todo. Então, o contrato brasileiro ele tem que ser igual ao contrato do Azerbaijão, igual ao contrato na Suíça. Os contratos de atletas de futebol, eles seguem um padrão. As alterações que podem ocorrer nesses contratos, geralmente são pelas datas de término e de início e também com relação a valores pagos a esses atletas, que podem ser como salários, podem ser como direito de imagem, pode ser por um cumprimento de cláusula ou uma classificação do time, enfim. Então, existem situações, sim, para se mudar, mas sempre as mudanças têm que ser, primeiro, feitas bilateralmente, ou seja, com o clube e o atleta concordando com aquelas alterações e, em segundo lugar, que esses contratos sejam registrados junto às entidades de administração do desporto. Então, estou falando aqui para você da Federação Paulista de Futebol, de qualquer outra federação. Esse contrato é registrado na federação onde aquele clube está, no estado daquele clube, né? Então, Corinthians registra aqui em São Paulo, Palmeiras registra aqui em São Paulo, Flamengo no Rio e assim sucessivamente. Então, este contrato tem que ser obrigatoriamente registrado. É uma condição para que ele tenha validade este registro. Então, além do contrato da carteira de trabalho assinado pelo clube e pelo atleta, necessariamente este contrato também tem que ser registrado junto às federações locais. Pois é, doutora Maria, doutor Gustavo falou uma coisa interessante aqui, registro na carteira de trabalho. Isso é essencial, acontece em todas as vezes? Todos os contratos, como o doutor Gustavo falou, que são registrados na federação, também tem um contrato de trabalho registrado na carteira do jogador de futebol. E vamos falar então de um assunto que interessa muito também aos atletas, que é a questão do salário. E a gente vê que muitas vezes tem clube aí que está atrasando o pagamento desses salários. Quais são os direitos dos atletas quando isso acontece? Na verdade, o atraso de 3 meses de salário, pela Lei Pelé, dá direito à rescisão do contrato. A rescisão indireta é como se o jogador estivesse aplicando uma multa, uma dispensa, aplicando contra o clube. Na verdade, ele pode rescindir. Só que com esse período de pandemia, nós estamos vendo os clubes, todos os jogos com portão fechado, e essas dificuldades financeiras que todos os clubes estão passando. Muitos jogadores estão preferindo negociar esses salários atrasados, recebendo parcelas, do que rescindir o contrato, por conta da pandemia e da dificuldade que o Brasil todo está enfrentando. Mas ele tem esse direito, atrasando 3 meses de salário, tem direito de entrar na Justiça do Trabalho com pedido de rescisão indireta e ter o seu contrato de trabalho rescindido e o clube ser condenado a pagar todas as multas, todas as cláusulas do contrato. E os salários atrasados, não é mesmo? Agora, doutor Gustavo... Tem atrasos. Exato. Agora, doutor Gustavo, falando de um modo geral, muitos atletas, eles são descobertos ainda muito novos. Como é que funciona isso? A partir de que idade que a pessoa pode ser contratada ali, o jovem pode ser contratado? Excelente pergunta. Na realidade, então, nós temos aqui sim que fazer uma diferenciação. Como profissional, a partir dos 16 anos. Como todo trabalhador, a partir dos 16 anos, ele pode ter um contrato de trabalho firmado com o clube. Antes disso, o que existe é uma formação esportiva. Então, o atleta, a partir dos 12 anos até os 16, ele pode ter um contrato que a gente chama de não profissional. A lei não chama mais de amador. Ele chama um contrato de não profissional para formação esportiva. Então, a partir do momento que o clube registre esse atleta, é aquilo que antigamente se conhecia como federado. O atleta é federado, né? Então, ele tem um vínculo esportivo com um clube desde a sua idade tenra, desde os 12 anos de idade, por exemplo. Ele, então, passa a ter
um vínculo apenas esportivo com o clube, e este vínculo esportivo vai dar direito a ele a um treinamento, à escola, à assistência médica, aos seguros, dá direito ao clube de poder negociar aquele contrato daquele atleta, evidente, se ele tiver uma transferência a ser feita, ou a profissionalizar aquele atleta assim que ele chegar aos 16 anos de idade. O senhor falou aí de transferência, isso é outra coisa que gera também muita curiosidade, que a gente sabe que quando um atleta começa a se destacar, ele chama a atenção aí de clubes maiores, clubes mais competitivos. Como é que é feita essa questão da venda de um passe, da transferência, doutor Gustavo? Vamos lá. Na verdade, desde 98, né, com o advento da Lei Pelé, 9.615, não existe mais o passe, mas existe o direito da negociação do contrato do atleta. Então, a gente não fala mais venda de passe, a gente não fala mais venda, porque a gente está falando de ser humano, evidente. Então, a gente conversa falando sobre negociação de contratos de trabalho. Então, a partir do momento que esse menino se destaca, esse atleta menor de 16 anos, ou um atleta menor de 18 anos, enfim, a idade que for, e queira ser transferido de um clube a outro, ele vai buscar, lá dentro do próprio contrato firmado com o clube, a possibilidade de se fazer uma rescisão daquele contrato. E é esta rescisão que gera um valor. Então, é uma multa rescisória que é o valor pago numa negociação de um atleta de um clube A para um clube B. Isso é importante a gente lembrar também, que é importante ter a concordância das partes, facilita muito. Então, das três partes nesse caso, né, do atleta, do clube A e do clube B. Se esses três conseguem fazer esta negociação facilmente, isto é, feito no papel e registrado nas federações, junto aos departamentos de registro e transferência. Então, assim, valores sempre são os valores das multas. Daí você pode me perguntar, tá bom, mas ele não quer mais jogar naquele clube, mas o clube quer que ele fique lá. Ele tem, sim, direito de rescindir este contrato, mas existe o valor desta multa que vai ser negociado e o clube vai receber do clube para onde o atleta vai. Não sei se fui claro, se não fui, estou, óbvio, à disposição para poder explicar melhor. Não, foi perfeitamente claro. Doutora Maria, e muitas vezes essa transferência é temporária. Nesse caso, também os três têm que concordar, o atleta tem que aceitar para poder ser transferido? Sim, sim, como o doutor Gustavo falou, o mais importante é os três estarem de comum acordo. E, normalmente, o contrato de empréstimo, de transferências, se o clube que está recebendo o atleta, ele não honrar com o pagamento de todos os seus direitos trabalhistas, seus salários, todos o que estiver no contrato, estipulado nesse contrato, o clube que cedeu esse jogador, no caso da transferência, ele pode reaver o seu jogador de volta. E para o jogador, muitas vezes, é importante ele ser até emprestado, como o doutor Gustavo falou, porque muitas vezes o clube ele está sem pagar o salário do jogador, atrasado, ou o jogador não está nem disputando os campeonatos, está ficando mais no banco de reserva, e esse clube, muitas vezes ele vai para outro clube emprestado, e lá ele se destaca, ele fica tendo a imagem dele muito mais reconhecida, e isso favorece muito ao atleta, ao jogador, porque ele está na vitrine, ele tem condições de fazer outros contratos melhores com o clube, fazer contratos de patrocínio muitos melhores do que naquele clube anterior que ele estava, que estava recebendo seus salários atrasados, que ele não estava nem participando do jogo, dos campeonatos, estava mais ficando no banco de reserva. Então, nesse sentido, é importante para o jogador e para os clubes também, porque o clube que está cedendo muitas vezes essa transferência, ele está precisando de ganhar esse dinheiro, como o doutor Gustavo falou, até dessa multa, e facilita dele pagar até o salário dos outros jogadores que estão com salários atrasados. Tudo é negociado, né? Agora, doutor Gustavo, o que acontece se um atleta se lesiona durante uma partida ou durante o treinamento? Bom, como todo trabalhador, ele vai ter direito ele tem direito a que o clube ajude nesta recuperação. Lembrando que, se a gente for pensar bem, para o clube é importante que esse atleta se recupere rapidamente. Então, geralmente, os clubes, principalmente os clubes maiores, já têm os seus próprios departamentos médicos para cuidar desse atleta, para fazer com que esta recuperação seja mais rápida e mais ágil. Não havendo isso, até o direito ao afastamento pelo INSS, o atleta tem, porque ele é registrado com contrato de trabalho
na CLT. Então, ele é trabalhador normal como é qualquer outro. Então, esta questão é muito bem explorada e os clubes, geralmente, hoje, pelo menos aqui, da nossa realidade aqui em São Paulo, são 98 clubes filiados à Federação Paulista de Futebol. Não posso te dizer que os 98 são clubes gigantescos, muito pelo contrário, a gente tem grandes clubes, mas você tem uma grande maioria que não tem todas as condições. Mas ainda assim, a situação médica tem sido muito bem desenvolvida dentro desses clubes. Para que o clube, por exemplo, participe de qualquer competição dentro da Federação Paulista de Futebol, ele tem que ter um médico responsável dentro do seu plantel e que assine essas fichas médicas dos atletas que ali estão. Então, este acompanhamento médico é um direito do atleta e, mais do que esse direito do atleta, também interessa ao empregador, ao clube, que este atleta se recupere logo para poder retornar às suas atividades. Bom, e ontem, infelizmente, a gente teve um acidente trágico que vitimou 4 jogadores do Palmas e o presidente do clube. E aí fica aqui a nossa solidariedade à família das vítimas. E eu queria ver com o senhor, doutor Gustavo, qual é a responsabilidade do clube quando acontece um acidente como esse no trajeto que os jogadores e o presidente estavam fazendo para um outro jogo. Eles são responsáveis? Têm que indenizar as famílias? Nós podemos, acredito que venha à mente de todas as pessoas que nos ouvem, a situação da Chapecoense, que foi um time inteiro, né, que sofreu um acidente. Neste caso específico, nós tivemos o acidentado, o presidente do clube, 4 atletas e o piloto do avião. Sim, o clube geralmente tem este seguro de vida e de acidentes, e este seguro é acionado para esse tipo de questão. Então, a responsabilidade do clube existe, a gente pode até equiparar a um acidente de trabalho, um acidente de percurso, e esse seguro com certeza será acionado. Lembrando que lá, naquele caso da Chapecoense, as confusões ou as brigas ou os desentendimentos pontuais que houveram naquele caso foram muito mais por questões de quem eram os herdeiros. Então, existia uma briga ou uma discussão jurídica entre um pai e uma mãe com uma namorada, então, uma noiva. Então, existiam esses pontos a se discutir, mas as questões referentes ao seguro que a Chapecoense pagou e que o prêmio foi dado às famílias, isso ocorreu tudo bem. Existe também uma outra discussão, aí sim, da Chapecoense, com a empresa, com a companhia aérea como responsável também, mas isso não interfere na relação entre a Chapecoense e seus atletas. E agora, entre a relação do Palmas com a família dos atletas também, que fatalmente vieram a óbito. Doutora Maria, a gente falou aqui dos direitos, vamos falar então um pouquinho dos deveres dos atletas. O que acontece se o atleta não cumpre o horário do treino, não chega ali na hora ou simplesmente não comparece? Flávia, complementando a exposição do Dr. Gustavo Brilhante, mesmo tendo o seguro, como ele está falando, seguro de vida e o seguro de acidente, não impede que as famílias promovam ações judiciais de indenizações por acidente, por danos morais, cessação de lucros, na justiça para receber todos os direitos decorrentes daquela perda daquele parente. Então, só para complementar. E com relação a essa questão dos jogadores, eles estarem com essa indisciplina de chegar atrasado nos treinos, faltarem nos treinos e ficar nas baladas, muitas vezes chegam no clube sem disposição para treinar, essa questão aí, o clube normalmente ele está aplicando a advertência, multa, e se persistir, pode até ele ser afastado pelo tempo do futebol e até ser rescindido o contrato. Então, tem que ter o dever do clube, mas tem que ter também os deveres dos atletas. Hoje em dia, por exemplo, com essa questão da morte do Maradona, essa questão do doping, o ADA, ela está até sendo mais flexível com essa questão do consumo de droga, né? Estão até chamando de droga social, e dizendo que esses jogadores, esses atletas, o clube tem mais que fazer um tratamento médico, porque já é considerado doença, e não aplicar mais as punições de 2 anos de suspensão, como, por exemplo, o Maradona pegou 18 meses de suspensão uma vez por causa de consumo de cocaína.
Hoje, a UADA, ela está mais flexível com relação a essas questões. Então, esses jovens, esses atletas, eles têm que ter essa disciplina, porque o corpo dele é a sua ferramenta de trabalho. Então, ele tem que saber que se ele não cuidar do seu corpo físico, vai refletir no seu jogo, no seu desempenho e prejudicar principalmente o clube. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, doutor Gustavo. Como é que está sendo garantida aí a segurança dos atletas durante essa pandemia? Excelente pergunta também, e absurdamente atual, né? Porque é um problema que nós já temos há quase um ano. Aqui, posso contar da experiência paulista aqui para vocês. Nós temos um protocolo tanto para o retorno dos treinamentos quanto para o retorno das competições. Então, além deste médico que eu já citei, que cada um dos clubes fica sendo responsável por aqueles atletas, responsável pelo plantel todo, pela comissão técnica, enfim, pelas pessoas do clube, esses atletas, a cada semana, são testados e, ao serem testados, continuam treinando, continuam no clube, continuam tendo acesso às áreas esportivas, apenas aqueles que tiverem com exames negativos. Os exames positivos são isolados, por vezes até afastados para que vão até suas casas e fiquem lá por 10 a 14 dias. Existe a testagem rapidamente novamente, então, para que se tenha a negativação, digamos assim, se é que esse termo existe, mas só para ser mais claro, a partir do momento que ele volta a ter o exame negativo, ele volta a fazer parte do plantel. Então, algumas das questões: estamos sem público nos estádios, a ida, até mesmo o staff de uma partida de futebol está super limitada. Então, a gente tem um número mágico aí que se encontrou de mais ou menos 200 pessoas por partida de futebol. Esse número era muitíssimo maior quando você efetivamente tinha a torcida presente ao estádio. Então, você afasta as pessoas, esse isolamento continua acontecendo, mas você não deixa de ter as pessoas cumprindo com seus contratos de trabalho. Volto a dizer e sempre digo isso, o atleta de futebol é um trabalhador e ele também precisa efetuar e fazer ou realizar o seu trabalho. Então, ali, estando em competição, ele está treinando e está jogando, e aquilo é o que garante o seu ganha-pão, é o que garante a subsistência até da família, por vezes. Bom, a gente teria mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Gustavo, doutora Maria Pessoa, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Uma boa semana a todos. Tchau.